Oi, hoje eu vim falar um pouquinho do livro Austen Epp, Um Dar-se para Chamar de Meu, da Catherine Salles. Esse livro aqui. Ele está disponível no Kindle. O Austen Epp, ele conta a história de duas amigas, a Bel e a Ana Catarina. Uma vive no Rio de Janeiro e a outra vive em São Paulo. Elas são amigas de longa data, amigas virtuais, né? Aliás, quando a história começa, elas já se conhecem pessoalmente, tanto que a Ana Catarina é namorada do irmão da Bel, o Rick. E a Bel é uma solteira convicta. As duas estão na casa dos 20 e poucos anos. E o que uniu as duas e o que as une até hoje, além da amizade, é o amor por Jane Austen. As duas são Janettes assumidas, viciadas, são viciadas em Jane Austen. Inclusive o Rick, também namorado da Ana Catarina, ele também é um Janeite, né? Os homens fãs de Jane Austen são menos comuns, né? Tem esse mito aí de que o homem não gosta de Jane Austen, mas o Rick, ele é um viciado em Jane Austen também. O Rick e a Belle, eles são netos da Lady Olga, que é uma senhora que tem mal de Alzheimer, e ela, nos momentos ali que ela não tá lúcida e tal, ela acredita que ela tá vivendo no século XIX. Então, a casa dela é toda decorada como no século XIX, o jeito dela de falar, as roupas que ela veste, né? E foi essa avó deles que lá na infância ainda ensinou pra eles, né, a gostar de Jane Austen, contava as histórias, ela que colocou neles todo esse amor que eles têm pela autora. E a vida da Belle e do Rick é uma vida bem simples ali, no Rio de Janeiro. Eles têm a família deles, né? Eles moram com os pais, a família deles é dona de um restaurante, né? Eles moram na parte de cima do restaurante que chama Norte e Ange, que é uma homenagem à avó deles, que se chamava Angela. Eu acredito que a autora quis fazer uma homenagem aí, uma referência ao Norte e Sul, que é um livro da Elizabeth Gaskell, que também bebeu de algumas fontes da Jane Austen, outro livro que eu amo, né? E a Ana Catarina mora em São Paulo. A Ana Catarina mora com a mãe, com o padrasto e os dois irmãos gêmeos dela, né? Os irmãos gêmeos foram adotados ainda pequeno pela mãe e pelo padrasto. O pai dela morreu quando ela era criança. E a mãe dela sofre. Agora me deu um branco se o pai dela morreu ou se ele é ausente. Me sumiu da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de que ele morreu. A mãe dela vive um relacionamento conturbado com esse padrasto dela, então ela é claramente vítima de um relacionamento abusivo. E, enfim, né, não vou dar nenhum spoiler, mas vai dar muito pano pra manga ainda. A Catherine Salles, ela entra bem nessa questão do relacionamento abusivo. Eu gostei muito da forma como foi abordada, né, meio que indiretamente, assim, porque os capítulos são narrados, né, intercalando entre a visão da Bel e a visão da Ana Catarina. Então a gente tem bastante a visão da Ana, o temor que ela sente de algo acontecer com a mãe dela, né, se ela não conseguir se libertar desse relacionamento abusivo, mas enfim, né, não vou entrar muito nesse assunto. O fato é que é um livro muito legal, eu gostei bastante. A gente vai vendo os dramas próprios de cada um. A Belle, ela sonha em ser escritora, ela escrevia fanfics de Jane Austen e ela tem a oportunidade de escrever um livro original agora. Inclusive, a Catherine Salles, eu não sei se ela é a autora das fanfics, ela colocou algumas histórias ali no meio e eu gostei bastante. Esse livro é bem extenso, ele tem mais de 600 páginas, mas pra mim isso não foi nenhum defeito. Eu já tinha lido um livro da Catherine Salles chamado Branca de Carvão, né, que depois eu ponho o nome aqui da editora que publicou ele, eu não me lembro agora. Mas eu não tinha gostado muito, porque eu gostei muito da premissa, gostei da escrita, mas eu achei ele muito curto, eu achei que tudo acontece muito rápido. E é totalmente o oposto em Austen Epp. É uma história bem extensa, o que eu falei, né, pra mim não foi defeito, talvez algumas pessoas não gostem, mas pra mim não teve nenhum problema, como ele tem muita referência a Jane Austen, ele fala de Jane Austen o tempo todo, pra mim foi uma delícia. Então eu acho que se você é uma Janeite, um Janeite, assim, viciado, que gosta de ler, de falar sobre Jane Austen, esse livro é pra você. Eu não tenho como avaliar sem ser como uma fã de Jane Austen, então eu não sei se esse livro vai ser prazeroso da mesma forma, ou se ele vai até fazer sentido pra quem não conhece Jane Austen, porque ele é repleto de referências, até as protagonistas, não vou dar spoiler, talvez até pelos nomes vocês já percebam, mas elas têm referências, elas têm um tipo de jornada parecida com o de alguns personagens de romances da Jane Austen.
Então, elas próprias tem ali meio que uma metalinguagem, elas próprias meio que se identificam com algumas personagens, não só elas, como outros personagens ao redor delas, mas não vou falar muito também pra não dar spoiler. Então eu não sei se esse livro, se você não gosta de Jane Austen, se você não é viciado, eu não sei se esse livro vai fazer muito sentido pra você, né? Apesar disso eu recomendo, porque a escrita dele é muito gostosa. Foi uma das minhas melhores leituras até agora, esse ano, porque é uma leitura que flui, mesmo o livro sendo extenso. As personagens são carismáticas, você entra mesmo na história. Eu achei uma delícia de ler, assim, elas me fizeram companhia nas minhas noites aí nesse último mês. E foi muito gostoso de ler. Tinha hora que eu não queria largar. Teve até um ou dois plot twists, assim, que teve coisas que eu não acreditava que ia acontecer. Achei muito bacana uma narrativa que não é de suspense, né? Conseguir ter ali algumas coisas que conseguiram me surpreender. Eu achei, nossa, muito bacana. Ele, além disso, trata de temas como feminismo, relacionamento abusivo. Eu gostei muito da forma como a religião é inserida, porque eu sei que a Catherine Salles, ela é uma autora cristã, né? O livro não é cristão, mas eu sei, como eu tenho ela nas minhas redes sociais, eu sei que ela é cristã. E ela insere isso na narrativa dela de uma forma indireta, através das personagens. Eu achei um jeito muito bonito. Eu não sou cristã, então às vezes, dependendo do livro que você lê, por exemplo, eu li alguns livros da Francine Rivers, eles são livros feitos mesmo para cristãos, né? Eles têm ali a narrativa voltada meio que uma doutrinação, né? Um doutrinamento através da narrativa. Mas nos livros da Catherine Salles isso é posto de uma forma muito bonita, porque os personagens falam de Deus de uma forma que eu achei muito legal. Inclusive, me lembrou até um pouco a forma como a Jane Austen faz, ou a Elizabeth Gaskell também fazia, né? Como elas faziam. Colocar Deus na narrativa através das questões pessoais da personagem, né? A forma como elas falam de Deus, da fé delas em Deus é muito bonita. E no meio disso tudo, lá, como eu falei, o livro é muito extenso, lá em determinado momento a Ana Catarina vai ter a chance de participar de um reality show chamado Pemberley Hotel, que é um reality show inglês, como se fosse um Big Brother. Aliás, acho que é mais como se fosse uma fazenda, porque ele se passa numa propriedade, que é a cópia de Pemberley, que, pra quem não sabe, é a propriedade do Sr. Darcy. E lá eles vão viver como se estivessem no século XIX. Então ele é como se fosse uma mistura de A Fazenda com, pra quem já assistiu o filme Austen Land, né? Que ela vai pra se hospeda em um lugar onde ela vive como se estivesse no século XVIII, né? A protagonista. É mais ou menos assim que acontece. Eu achei muito bacana, muito legal. Coincidentemente, eu terminei esse livro anteontem, que foi a final do Big Brother 21, terminei no mesmo dia. Então, também foi a final do Pemberley Hotel. Eu não vou contar quem ganha, né? Claro. Só que, por coincidência, também tinham personagens com nomes iguais dos participantes do BBB 21. Alguns personagens, achei isso muito engraçado, porque esse livro já foi publicado há uns 2 anos. É bastante coincidência. Mas eu achei a ideia do Pemberley Hotel muito legal. Achei, não ficou piegas a narração. Parece que foi feito por alguém que entende pelo menos um pouco de reality show, né? Talvez eu que não entenda, então também não tenho nem como falar, porque eu não costumo acompanhar. Mas, assim, muito bacana. Inclusive, já queria. Eu não sou uma pessoa que gosta de reality shows, mas se o Pemberley Hotel existisse, eu ia assistir com certeza. E tem o Austen App também. O Austen App a gente entra em contato com ele no começo da história, que é o que dá o nome, né? Pra história, que é um aplicativo desenvolvido pela Ana Catarina e pelo Will, que é o amigo dela. Eles desenvolvem como um projeto para a faculdade, e ele é como se fosse um Tinder para fãs de Jane Austen. Então você se conecta com pessoas que gostam de Jane Austen. E ele também aparece ali, ele é meio que um pontapé, assim, pra história. E eu também achei ele bem bacana. Seria um aplicativo bem legal. Então é isso. Enfim, vim recomendar esse livro porque eu achei ele uma leitura deliciosa. Se você está procurando uma leitura que fala de Jane Austen, que fala de amizade, que tem romance, que fala também de alguns assuntos sérios, como relacionamento abusivo e outras coisas, né? Me veio na cabeça esse agora porque tem algumas coisas um pouquinho chocantes. Mas ele não é pesado, é uma leitura leve e gostosa. Eu recomendo bastante.
Não sei, se você não for fã de Jane Austen, eu não sei como ele vai falar com você, mas eu recomendo da mesma forma. E se você for fã de Jane Austen, você não pode ficar sem ler esse livro, porque ele é uma delícia, ele é um presente para os fãs de Jane Austen. Então fica a dica aí, Austen App, um Darcy para chamar de meu, da Catherine Salles. Beijo.